Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando aos nossos devocionais da semana e focado na nossa lição 6, que vai tratar sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E o texto de hoje, de 1 Pedro 1,23, está ligado ao tema: o pecado da rebeldia não é coisa de quem nasceu de novo. E o texto diz assim, 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Queridos, falar sobre rebeldia é um tema não muito fácil de falar, porque existe muitas situações que às vezes torna um diálogo difícil. Mas nós vamos pontuar algumas situações, porque o devocional é um preparatório para o entendimento da lição, mas também ele relaciona para nós podemos chamar assim, um devocional para refletirmos sobre o que estamos vivendo na nossa vida, pautado nesse tema. Eu quero dizer aos nobres irmãos e irmãs que nós, os crentes, somos para Deus a humanidade que se redimiu, porque nós vivemos uma nova aliança. E essa aliança ela começou lá no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 23, 5, o texto diz assim: a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Isaías também, capítulo 61, 8, traz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Queridos, essa aliança, ela possibilitou a todas pessoas alcançar a salvação. Mas ainda há aqueles muitos que não serão salvos, não viverão essas benesses dessa aliança. E os poucos que são alcançados pela graça. Graça, queridos, é uma das várias atividades de Cristo para com o homem que quer ser regenerado. Graça é aquilo que ele se fez, Jesus, por mim e por você, na questão da justificação, conforme Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26. Mas existe em nós, irmãos, algo que vai estar sempre pontuando uma tendência contrária a uma obediência. Isso nós vemos hoje na sociedade moderna, no que a gente está vivendo.
com relação à pandemia, tantas situações, né, em que há interesses, e nós entendemos que a Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades. Romanos, lá no seu, me parece, capítulo 13, ele traz essa perspectiva. E também nós vivemos hoje uma sociedade em que a família, os pais, na sua originalidade, lá nos tempos, no meu tempo mesmo, né, de criança, a gente entendia uma ordem de um pai e dificilmente a gente se rebelava. Hoje vivemos numa sociedade que ensina a criança a ser rebelde. E dentro da igreja, quantas atitudes são tomadas pelos cristãos que, apesar de viverem, né, dentro da igreja, são rebeldes com aqueles que quer ajudar a levar essa pessoa a um lugar melhor. Porque rebeldia, queria trazer para você, para que você entendesse a origem da palavra rebeldia, ela tem uma ligação com feitiçaria. Porque no texto que nós vamos estudar, no capítulo 15, 1 Samuel, fala no versículo 23 que porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Querido Saul, por 3 vezes, ele por 3 momentos, ele teve o seu reinado rejeitado por Deus, porque ele errou 3 vezes. Lá, o primeiro erro foi em 1 Samuel 13, do 8 ao 16. O segundo erro foi em 1 Samuel 15, do 1 ao 34. E o terceiro erro, 1 Samuel 28, do 20 ao 25. E durante esse período, após esse período, Saul morre após reinar por 40 anos, conforme Atos 13, 21. Queridos, rebeldia, agora voltando para o dia de hoje, o nosso entendimento, o meu e o seu, como nova criatura que somos. Quero lembrar que eu e você, nós nascemos de novo, mas nós podemos cometer erros. Rebeldia, ela tem uma igualdade com feitiçaria, feitiçaria vem do latim factício, que é algo artificial. E no hebraico, ela é chamada de Kesem, que é adivinhação ou uma frase divina, tá? Mas quero também dizer a você que feitiçaria é o desejo da mão do homem em fazer algo para o divino ou no lugar do divino, que é Deus. E interessante é que 99% dos versículos que estão na Bíblia e que falam sobre rebeldia não está diretamente, queridos, ligado à desobediência, e sim à infidelidade. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. 99% dos versículos que falam de rebeldia não está associado à desobediência, e sim à infidelidade. Porque infidelidade, queridos, é cegueira espiritual.
Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 21, a partir do 28, nós temos uma parábola, a qual o próprio Jesus, ele nos afirma isso aqui. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Queridos, quero dizer a você que a rebeldia só será confirmada. Preste atenção. A rebeldia, deixa eu botar aqui justamente num texto de 2 Crônicas 10, 13. Para finalizar esse devocional com você. A rebeldia, queridos, ela só será confirmada no final de uma situação. Ela nunca poderá ser definida no início, pois podemos ser surpreendidos com o resultado dessa situação. Nesse texto aqui de Mateus 21, da parábola, de início nós poderíamos pensar que a fala do primeiro filho, quando diz eu não vou, definia um estado de rebeldia. E somos surpreendidos que no decorrer da parábola ele vai, e aquele que disse que iria não foi. Querido, o que vale nessa questão da feitiçaria ser igual à rebeldia é a artificialidade das nossas atitudes. Como nós estamos sendo cristãos hoje na nossa igreja. Porque aqui em 1 Crônicas, não é 2, é 1 Crônicas 10, deixa eu puxar aqui o texto, vai nos dizer que Saul, ele morreu dessa forma, porque ele foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor. E chegou a consultar um médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o que nós vemos aqui é que, na essência, havia em Saul uma infidelidade. Então, que nós possamos nos olhar para dentro de nós e entender onde estamos sendo infiel e rebeldes para com Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, em nome de Jesus. Amém.